Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 59. Bons estudos! Você já aprendeu bastante sobre números. É só recordar um pouco e dar uma olhada no seu livro que você vai lembrar deles todos. Números inteiros, fracionários, decimais, dízimas periódicas. É fácil colocar esses números numa reta numérica. Na teleaula de hoje, você vai conhecer um conjunto numérico que vai reunir todos os números estudados até agora. Na teleaula de hoje, você também vai saber como representar todos os números que já conhece numa reta numérica. Também vai revisar todos os outros tipos de números e aprender a identificar o conjunto dos números reais. Oi, eu sou a Maristela, eu trabalho de dia e estudo à noite, por isso eu não tenho tempo a perder. Agora estou trabalhando aqui, nesse escritório. Minha função é fazer gráficos. Dá só uma olhada. Sabe, um gráfico, ele usa a reta numérica. Você lembra de reta numérica? Você já aprendeu isso noutra teleaula. Eu posso assinalar nesse gráfico, que é uma reta numérica, qualquer número que eu quiser. Posso marcar números inteiros, números decimais, fracionários, enfim, todo tipo de número racional. Agora mesmo estou fazendo um gráfico. É uma linha reta. Agora, eu tenho que assinalar os números irracionais nesta reta. Por exemplo, eu tenho que marcar um ponto que represente a raiz quadrada de 2. Em que lugar da reta eu posso colocar esse número? Como eu vou fazer para representar esse número no meu gráfico? E agora? Como será que a Maristela vai resolver esse problema? Será mesmo possível encontrar um lugar exato numa reta numérica para a raiz quadrada de 2? E você entendeu bem o que ela quis dizer com o número irracional? Bem, antes de ir para frente, é bom recuar um pouco e recordar tudo que você já sabe sobre números. Oh, desculpe, é que eu estou tão concentrado na minha pesquisa. Como você pode ver, eu estou no meio de uma investigação. Você já ouviu falar em número real? Pois é justamente sobre isso que eu estou pesquisando. Eu quero saber quais são os números reais. Ou melhor, qual é o conjunto dos números reais. E olha, quando eu coloco uma coisa na cabeça, enquanto eu não descobrir, eu não sossego. Como o 5, por exemplo, que aqui está na forma de número inteiro. Ou o 5 na forma fracionária, pois 15 dividido por 3 é igual a 5. Também conheço o número racional quando ele está na forma de um decimal exato. Ou quando está na forma de dízima periódica. Também sei a diferença entre um número decimal exato e um número decimal periódico. Quer ver? O número decimal exato possui um número finito de casas decimais. Nesse caso, as duas depois da vírgula. A dízima periódica possui um número infinito de casas decimais. Apenas um certo número de casas decimais se repete infinitamente. É chamado de período. No caso, o número 17, que vem depois da vírgula. Todos os números que você viu são números racionais. Mas existem também os números irracionais. Dá só uma olhadinha nesse número aqui. Esse número também tem infinitas casas decimais, como na dízima periódica, só que não é periódico, isto é, não tem casas decimais que se repetem como 0,17, 17, 17, que você já viu. Mas é possível saber quais serão as casas decimais seguintes, prestando bastante atenção nos números que vêm depois da vírgula. Dá só uma olhada. Depois da vírgula, aparece o algarismo 1, seguido do 0. Olha só agora. Aparece duas vezes o algarismo 1, seguido de um novo 0. E agora, outra vez o algarismo 1, 3 vezes. Bom, daí é só pensar um pouco para
para ver que depois do último zero virão 4 algarismos 1 seguidos de um zero e daí para frente. Esse número aqui não é um número decimal exato. Por quê? Porque você sempre vai poder escrever mais uma casa decimal. Nem é um número periódico. Por quê? Porque as casas decimais são diferentes. Ou melhor, não se repetem periodicamente. Esses números aqui são chamados números irracionais. Número irracional. Número real que não é racional. Quer dizer que o número irracional também é um número real? Acho que eu estou na pista certa. Parece que o Expedito está começando a entender o que é o conjunto de números reais. E agora você deve estar bem lembrado de todos os tipos de números que já foram vistos nas outras teleaulas. Mas será que a investigação do Expedito auxilia de alguma forma a Maristela a resolver o seu problema? Como ela vai assinalar numa reta numérica a raiz quadrada de 2? O que eu sei é que a raiz quadrada de 2 é um número irracional, diferente de todos estes que foram mostrados. Este número aqui já está na forma decimal. Mas todas as raízes quadradas, quando radicando não é um quadrado perfeito, são números irracionais. Para facilitar, está aqui uma lista de números naturais até 100 que são quadrados perfeitos. O 0, o 1, o 4, o 9, o 16, o 25, o 36, o 49, o 64, o 81 e o 100. Ufa, todos esses números que estão aí possuem raiz quadrada exata. Mas qualquer outro número fora desta lista, como o 2, não são quadrados e não possuem raiz quadrada exata. Dá só uma olhadinha na minha calculadora para ver como isso está certo. Vamos ver a raiz quadrada de 2. Viu só? Repare que depois da vírgula aparecem 9 números no visor. São 9 casas decimais. E estas casas decimais são todas diferentes. E o número não termina aqui, não. É que não cabe mais no visor. Ele continua infinitamente. Vamos ver agora a raiz quadrada de 3. E agora a raiz quadrada de 5. Está vendo? São números que não aparecem nesta lista e que vão sempre dar como resultado números irracionais. Mas o meu problema continua. Como assinalar estes números irracionais de forma exata na reta numérica? Agora você já conhece os números racionais e os números irracionais. Já vimos que os números racionais podem ser colocados com exatidão num ponto da reta numérica. Mas e os números irracionais? Será que é mesmo possível representar os números irracionais numa reta numérica? Já sabemos que os números racionais podem ser determinados com exatidão na reta numérica. Para representar a raiz quadrada de 2, vamos precisar da ajuda de uma construção geométrica. Vamos construir um triângulo retângulo e isósceles. Os catetos desse triângulo medem 1. Para calcular a hipotenusa, é só aplicar o teorema de Pitágoras. Se x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, então x ao quadrado é igual a 1 mais 1, que dá 2. Nesse caso, x é igual à raiz quadrada de 2. Então chegamos à conclusão de que a medida da hipotenusa é justamente a raiz quadrada de 2. Aí, com o compasso centrado em 0 e a abertura igual à da hipotenusa, basta descrever o arco até encontrar a reta numérica. Nesse ponto, teremos encontrado a localização da raiz quadrada de 2 nessa reta numérica. E se girarmos o compasso para a esquerda, vamos localizar o mesmo número, só que negativo. Essa construção serviu para provar que raiz quadrada de 2 pode ser representada numa reta numérica num ponto bem determinado. Mas será que não haveria uma forma mais prática para descobrir essa localização? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Na prática, podemos localizar um número irracional aproximadamente entre dois números racionais numa reta numérica. Quer ver um exemplo?
Como fazer para assinalar raiz quadrada de 5 na reta numérica aproximadamente? A primeira coisa a fazer é procurar os números quadrados perfeitos mais próximos de 5. É só lembrar daquela lista dos números quadrados perfeitos e verificar que o 5 fica entre o 4 e o 9. De forma que a raiz quadrada de 5 vai estar localizada em algum ponto entre a raiz quadrada de 4, que é 2, e a raiz quadrada de 9, que é 3. O que é a mesma coisa que dizer que a raiz quadrada de 5 vai estar entre 2 e 3. Por isso, a raiz quadrada de 5 pode ser assinalada assim, de modo aproximado. Seguindo esse raciocínio, acho que eu posso melhorar ainda mais essa localização. Como eu já sei que a raiz quadrada de 5 está entre 2 e 3, aí é só experimentar. Vou fazer uma tentativa com 2,1. Bom, 2,1 ao quadrado é igual a 2,1 vezes 2,1, que é igual a 4,41. Deixa eu fazer uma tentativa com o 2,2. É o mesmo cálculo. 2,2 ao quadrado é igual a 2,2 vezes 2,2, que é igual a 4,84. Aí já encontramos um número bem próximo do 5. E agora podemos representar a raiz quadrada de 5 com uma aproximação melhor, ou seja, mais perto de 2 do que do 3. E assim, deu para ver que é possível representar todos os números na reta numérica, tanto os números racionais como os irracionais. E agora eu posso continuar o meu gráfico. Bom, você me dá uma licencinha porque eu preciso terminar o trabalho aqui. Você sabe, eu não tenho tempo a perder. Agora você já sabe que todos os números racionais e irracionais podem ser representados na reta numérica. E a Maristela conseguiu, com isso, assinalar a raiz quadrada de 5 nessa reta. Mas e o Expedito? Como será que ele conseguiu chegar ao fim da sua investigação? Será que ele conseguiu identificar os números reais? É o que vamos ver. Acho que cheguei à conclusão final. Veja bem, se é possível representar na reta numérica todos os números racionais e irracionais, e se os números irracionais são números reais, então todos os números racionais e irracionais da reta numérica formam juntos o conjunto dos números reais, representados por esta letra R. E que a reta real é um conjunto de infinitos pontos, onde cada um representa um número real. Logo, existem tantos números reais quanto os pontos na reta numérica. E aqui está o objeto da minha investigação perfeitamente enquadrado. Fim da minha missão. É hora da revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nessa teleaula, você viu que os números irracionais podem se apresentar como um número decimal, não exato e não periódico. Você aprendeu também como marcar uma raiz quadrada não exata na reta numérica. E, por fim, conheceu um novo conjunto numérico que reúne os números racionais e irracionais, o conjunto dos números reais. Agora é a sua vez de investigar e descobrir que a capacidade de aprender é infinita. E nada melhor para pesquisar do que um livro, o seu livro do Telecurso 2000. Nele, você vai poder aprofundar tudo o que aprendeu aqui. Portanto, aos estudos e até a próxima teleaula.